Pronto, já regressamos. Então, ó, nós viemos de lá aquela hora, passamos ali pelo os banheiros caros, lembra que eu falei pra vocês? De €1,50. É, o banheiro de €1,50. Então a gente veio daquela direção e foi pra aquela direção atrás de mim. Agora a gente vai pegar essa ponte aqui, olha que bonita essa ponte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que bonita que é. Do lado de lá são todos palácios, certo? Todos aqueles prédios lá virados para o Grande Canal são palácios. E olha essa ponte aqui, que bonita, né? Uma ponte bem alta. Então nós vamos agora atravessar ela e fazer esse outro caminho que vocês ainda não viram. E nós estamos indo para nossa próxima atração. Esse é o Grande Canal, né? Isso, esse é o Grande Canal de Veneza. A grande avenida, a avenida principal. É, olha só como é bonito, né? Lá, ó, a Basílica, ó, lá, ó, que nós estivemos. Deixa eu ver se eu vou botar o dedo aqui pra indicar, ó. Lá, ó. Nossa Senhora de La Ó, Salle. Nossa Senhora de La Salle, certo? Aquela lá é a Basílica que nós acabamos de mostrar pra vocês. Então agora nós estamos passando essa ponte aqui. E as próximas atrações que a gente vai mostrar não são tão conhecidas dos turistas. Muitos até ignoram esse lado de Veneza. Então a gente vai mostrar principalmente a segunda atração que nós vamos mostrar. A primeira foi uma que a gente descobriu por acaso da outra vez que a gente esteve aqui em Veneza, que é, vocês vão gostar. Não sei se vai estar aberta. Ela abre, acho que sim. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar ela aberta. A segunda atração, a Makelle. Vejam que linda aquela Grande Canal por esse ângulo aqui. As embarcações. Ai, gente, eu não me canso de admirar aqui Veneza, Grande Canal, o movimento das embarcações, gôndolas. Olha, se é um local que facilmente a gente vê assim congestionamento de barco e de gôndola, é aqui em Veneza. Não, e é um local que você consegue facilmente viajar no tempo, né? É. Porque basta você tirar os motores, O barulho dos motores, desligar. Dos motores, né? E imaginar esses barcos todos a vela ou a remo, e pronto, você tem exatamente o cenário do século XV, século XVI, século XIV, né? Aqui de Veneza. Então a cidade não mudou nada. Tem uns museus aqui que você vão, por exemplo, o Carrezônico, que a gente já mostrou para vocês, que lá tem pinturas que mostram a cidade de Veneza. E aí algumas pinturas estão assim perto de uma janela, que você olha pela janela e a pintura foi feita no século XV, que está retratando justamente a visão ali a partir daquela janela. E você olha pela janela, é exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Então é realmente uma viagem no tempo isso aqui. Outra coisa, olha só, o Vaporetto, ó, vai parar ali no ponto, ó. Seria o nosso famoso ponto de ônibus, mas aqui é o ponto do ônibus barco ônibus. Aí, ó, tá lotado, ó. Aí esse ponto aqui se chama academia, né? Então cada ponto tem um nome, que é o nome da região, né? Às vezes é o nome da rua ou o nome de algum monumento importante. Porque ali no caso tem a galeria da academia que a gente mostrou quando a gente veio ali, ó, passamos pela galeria da academia. Ó, aí o pessoal tá saltando, ó. O pessoal salta. Ali é um ônibus comum, só que aí o pessoal entra, sai, é ônibus barco, né, como eu digo. E assim, é interessante aqui na Itália, e como vocês viram aqui também em Veneza, que os pontos de barco
E também os pontos de ônibus nas cidades têm nome, que no Brasil geralmente não tem um nome, os pontos de ônibus, né? A gente diz, o ponto de ônibus que fica em frente a tal lugar. Aqui não, aqui tem nome, cada ponto de ônibus tem um nome. E aí quando a gente pega o transporte, a gente vai, precisamos saltar no ponto tal. E dentro do ônibus tem um letreiro que vai dizendo qual Tem é um o próximo mapa, ponto. o próximo ponto, Né? tem Qual o nome do próximo ponto. o itinerário que o ônibus vai passar. Então é fácil, assim, é bem fácil de... Pelo menos eu achei, né? Bem fácil de se locomover aqui. Mas, como eu estava dizendo, uma coisa que as pessoas ignoram aqui de Veneza, os turistas em geral, porque talvez até não seja tão divulgado assim, é a importância de Veneza para a música. Como nós somos músicos, professores de música, a gente estuda muito Veneza. Sim. E aí Maquele pode, ela que é professora de História da Música, pode falar um pouco mais aqui pra gente sobre, mais uma igreja aqui, é concerto. Sempre tem concertos. Então se você quiser assistir aqui concertos, ópera, tem sempre direto aqui em Veneza, justamente porque a música aqui em Veneza é fortíssima. E não é de agora. A Veneza marcou uma inflexão aí, vamos dizer assim, na história da música ocidental. O que você pode falar aí pra gente? Exatamente. Eu vou tentar não ser assim tão professoral, né? Porque isso aqui não é uma aula, apesar que poderia ser uma aula a céu aberto em loco, né? Mas aqui em Veneza, como nós falamos no vídeo anterior, né? Que teve o seu auge aí, séculos 14, 15, e muito dinheiro corria por aqui. E a gente sabe que quanto mais dinheiro, mais cultura, mais arte, né? Uma coisa puxa a outra. Principalmente naquela época em que se dava mais valor à cultura e à arte, né? Os reis, eles se destacavam em relação aos outros reis, justamente mostrando o quanto que eles tinham os melhores compositores, que eles tinham os melhores teatros, que eles tinham os melhores pintores, os melhores escultores e assim por diante, né? Exatamente, era uma forma de prestígio, né? Você ter à disposição os melhores da época. Além disso, dos eventos cívicos, assim, em teatros, também as igrejas, né? Todas as igrejas tinham aí o seu mestre de capela. O mestre de capela é aquele responsável por toda a parte musical de uma igreja, né? Reger o coro, compor, tocar o órgão, né? Aliás, o órgão até hoje é o instrumento oficial da igreja. Então, e aqui em Veneza, já no final do século XVI, né? Você tem na verdade, no final do século XVIII, né? Século XVI, XVIII, você tem a Escola Veneziana de Composição, que girou em torno dos mestres de capela aqui de Veneza, especialmente os mestres de capela da Basílica de São Marcos. Que a gente vai mostrar mais tarde para vocês. Estamos indo em seguida para lá. E essa Basílica de São Marcos, o diferencial dela é a existência de não um órgão, mas de 2 órgãos. Então, um de frente ao outro. Isso dava um efeito estéreo, né? E aí isso abriu o caminho para muitas experimentações musicais. Bom, eu vou interromper a Maquele aqui um pouquinho, porque a gente chegou aqui, no nosso primeiro destino aqui, que é a igreja de São Estevão, né? Stefano. Pra gente eu acho que seria São Estevão. É uma igreja ali, do século XIII.
e a gente conheceu essa igreja da outra vez que a gente esteve aqui, por acaso, a gente entrou nessa igreja. E ela é uma igreja bonita, cheia de história. A gente vai dar uma entrada para mostrar para vocês. Vamos ver se eles deixam a gente filmar um pouquinho dessa vez, que da outra vez eles estavam fazendo uma marcação bem cerrada para não filmar nem tirar foto. Então a gente já mostra já para vocês. Esta igreja foi construída no final do século XIII e ela tem algumas histórias bem interessantes. Primeiro, Santo Estevão é considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, tendo sido apedrejado, sofrido violência, etc. E esta igreja dedicada a ele, coincidentemente, também sofreu com a violência ao longo da história. Aqui dentro aconteceram vários episódios de violência, inclusive homicídios, o que fez com que a igreja tivesse que ser consagrada 6 vezes ao longo da história. Outra curiosidade é que aquela parte lá arredondada, lá atrás, o Abbey-side, é na verdade uma ponte e passa um rio e pequenos barcos por baixo dele. E é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica veneziana, então vale a pena entrar e apreciar. Bom, dessa vez a gente conseguiu filmar rapidinho um pouquinho dela para vocês, antes que o cara lá, o vigia, já viesse dar um esporro na Maquele. Me advertiu, senhora. Não pode filmar. Não. Mas já tem aqui pelo menos algumas imagenzinhas para vocês terem uma ideia, um gostinho e virem aqui ver pessoalmente, porque o que vale mesmo é ver pessoalmente essas igrejas. Ali dentro, então, você vai ter pinturas de Tintoretto, de Bellini. Pronto, acabou a bateria aqui, tivemos que trocar a bateria. Tá vendo o que dá? Querer passar a perna ali na igreja, né? Aí já acabou a bateria. Bom, como eu estava dizendo, a igreja belíssima, com pintura de Tintoretto, Bellini e tudo gratuito. E agora nós estamos indo aqui para mais uma atração aqui e a Maquele vai continuar ali comentando com vocês sobre a questão da música de Veneza. Ela tinha nos dito que os 2 órgãos da Basílica foram muito importantes, né, da Basílica de São Marcos. Então deixa eu virar aqui para mostrar para vocês o caminho. E a Maquele... Vamos guiar aqui. Exatamente como estava falando, né, a Basílica de São Marcos, que inclusive nós vamos visitar, né? Nós vamos até lá. E nessa basílica surgiu em torno dela uma escola de composição, a Escola Veneziana de Composição, formada pelos mestres de capela da basílica. Então, Cláudio Monteverdi, nós fizemos um comentário sobre ele. André Gabriele. Mostramos a igreja onde ele está enterrado, né? Exatamente. Andrea Gabriele, Giovanni Gabriele, Zarlino. Esses compositores fizeram inúmeras experimentações desses órgãos. Os 2 órgãos da... Só um comentário, Maquele. Sim. É porque você está falando aí e as pessoas, em geral, o público em geral, deve conhecer mais. Beethoven, Mozart, Chopin, né? Esses nomes talvez não sejam tão presentes para o público em geral que conhece um pouco de música clássica, né? Mas esses compositores, apesar de não serem conhecidos do grande público, eles tiveram um grande papel justamente para preparar o caminho para os compositores que o público em geral conhece, né? Como Mozart. Mozart, Beethoven, etc. Então, nós que estudamos música, eles foram grandes... o tipo de música que eles fizeram aqui marcou uma inflexão que criou novos estilos para que a gente tivesse a música depois de Mozart, de Beethoven, etc, né? Exatamente.
E o que o Christian se refere é especialmente o sistema musical que utilizamos até hoje, que nós chamamos de sistema tonal. Então você já deve ter ouvido falar nas tonalidades Dó maior, Lá maior, Ré menor, etc. Quando uma música está sendo tocada na tonalidade de Ré maior, por exemplo. Esse sistema tonal foram esses compositores da Escola Veneziana de Composição que abriram o caminho para o desenvolvimento, né? Então é todo um sistema, uma base que vai permear toda a música ocidental, né? E também importante, né, mencionar em Veneza que aqui começou o movimento, né, a ópera. A ópera nasce aqui na Itália, né, em Veneza, especialmente. A ópera nasceu aqui nos anos de 1600 e foi aqui em Veneza que a ópera se popularizou. Inclusive a primeira ocorrência na história da música de um público pagar um ingresso para assistir um espetáculo, os primeiros registros disso é aqui em Veneza, nos anos de 1660, 70 aproximadamente. O público começou a pagar ingresso para assistir a ópera Andrômeda. Então, antes não era assim, né? Antes não era dessa forma. Então, isso abriu caminho para que os compositores dependessem exclusivamente do público, né? E não mais da igreja, do rei ou do patrocínio de algum mecenas. Não, o público passou a financiar os artistas, os compositores. E agora nós chegamos aqui no ponto que a gente estava vindo, que é o Teatro La Fenice. Esse teatro é lá do século XVIII e foi um teatro muito importante porque muitas óperas, muitas peças famosas que a gente conhece até hoje tiveram sua estreia nesse teatro. E é possível fazer uma visita guiada no teatro, em que eles mostram todo o teatro. Tem uma maquete do teatro, lá da época de 1700, e justamente essa maquete ajudou porque o teatro foi destruído várias vezes por incêndio, por várias coisas, e a partir das plantas que eles tinham e da maquete, eles reconstruíram exatamente como foi construído em 1700. Então, apesar de ele já não ser mais o teatro lá de 1700, ele tem toda a arquitetura exatamente, toda a decoração, tudo exatamente como era na época. E as óperas, não só ópera, mas várias peças importantes da história da música estrearam nesse teatro que é o La Fenice. Infelizmente, durante a visita guiada eles não deixam filmar nem tirar foto, e a marcação do guia ali é cerrada para você não tirar foto. Eu acho que nós conseguimos roubar uma ou outra foto lá, né, bem rapidamente. Então, se tiver alguma foto, a gente vai mostrar para vocês aí as fotos de dentro do teatro. Mas é um passeio que vale muito a pena, porque você vir assistir a uma ópera aqui, né? Numa outra vez que nós estivemos aqui em Veneza, estava passando Il Trovatore, né, aqui nesse teatro. Ou você assistir uma peça musical nele que é belíssima. Um concerto, e daí você vai se sentir como naquela época. Ou você fazer a visita guiada, que também vale muito a pena. E veja uma coisa, pessoal, como o teatro aqui está em plena atividade. Deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó. Né, a temporada, ó, 2022-2023 aqui, ó, do Teatro La Fenice. Então, nossa, você tem concertos, né, de piano, orquestras, sinfonias, missas,
E assim por diante, ó, Beethoven, a Sinfonia número 5, né? A Quinta Sinfonia de Beethoven, uma das obras mais famosas desse compositor. E, claro, que não podia faltar Vivaldi, né? E Vivaldi é daqui, gente, de Veneza. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Bom, esse vídeo já tá ficando muito comprido. E aí as pessoas não querem assistir, porque já deve ter mais de meia hora, eu acho, esse vídeo. Então, a gente vai fazer uma breve interrupção aqui. Se vocês gostaram até aqui nesse momento, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se não assistiram o vídeo anterior, que a gente mostra muita coisa interessante e mostra toda a entrada de Veneza, vejam aí na playlist que está aqui na descrição, que a gente mostra que tem o primeiro vídeo dessa série de Veneza. E a gente continua o próximo vídeo exatamente daqui onde a gente parou. A gente só vai dar uma pausa aqui. Na próxima semana vocês vão assistir o outro vídeo, que a gente vai começar daqui pra frente mostrando muita coisa interessante ainda aqui de Veneza. Ok? Um abraço e até o próximo. Até a próxima, pessoal. Um abraço.